Oi pessoal, professor Russo Born, vamos então para a nossa aula da turma 301, módulo 16. Nós estamos na sua apostila 2, na página 217. Vamos então falar sobre a exunião das repúblicas socialistas soviéticas e o surgimento da comunidade dos estados independentes. Um ponto bastante interessante desse nosso desenvolvimento de geopolítica internacional. Vamos lá. Nosso tópico de aula será, então, aspectos naturais da Sibéria, né? Localização da Sibéria, o clima, relevo, os aspectos humanos, agricultura, indústria, mineração e a queda da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Essa é uma imagem para a gente, então, pensar, que, então, trata de a disputa na Guerra Fria entre o mundo socialista, representado aqui por um urso e uma águia, então, que é o mundo então capitalista, capitaneado pelos Estados Unidos. O mundo então ficou dividido em uma oposição entre capitalismo querendo se expandir e o socialismo querendo se expandir. E essa expansão encontrou-se por vezes em choque, ameaçando o mundo de uma possível guerra nuclear que, ainda bem, não aconteceu. Quando falamos em localização da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e daí a criação da CEI, nós temos que ver que esse aqui é o maior país em área do mundo, esse aqui é a Rússia. E aqui nós temos então Estônia, Letônia, Lituânia, Bielorrússia, Ucrânia, Moldávia, temos aqui a Geórgia, a Armênia, o Azerbaijão, temos aqui o Cazaquistão, Turcomenistão, Quirquízia, são todos os países que foram juntados à força para formar então a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se vai lembrar que a União Soviética, ela no começo, ela não tinha essas 15 repúblicas. Era apenas então a Rússia que fez uma revolução chamada Revolução Russa de 1917, e o líder então era Lenin, Vladimir Lenin. Lenin vai promover então os primeiros momentos da Rússia que derruba o czar. Czar era então o imperador, era o rei, ele era o líder, ele governava de um estilo próprio. Então, era um ditador, derruba-se esse ditador e tenta-se implantar um outro modelo econômico embasado nas ideias de Karl Marx. Então, o chamado socialismo, e o seu final seria então o comunismo. O fato é que, em 1917, deflagra-se então a Revolução Russa, foi a primeira experiência continental nessas proporções de algo diferente do capitalismo, no caso, o socialismo, e em 1922 assume o poder então Stalin, que implanta uma fortíssima ditadura. Na parte norte do continente americano e também cortando o norte da Europa e da Ásia, temos aqui o Círculo Polar Ártico. Então, o norte da Ásia ele é extremamente frio. Dessa porção do Trópico de Câncer até o Círculo Polar Ártico, nós temos aqui os climas temperados. Então, podemos dizer que a CEI está dentro dos climas temperados e climas polares. No meio do continente africano e corta no norte do Brasil, nós temos aqui a linha do Equador, Trópico de Câncer, e aqui ao sul, o Trópico de Capricórnio. A ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas é um gigantesco território, que ocupa então mais de 22 milhões de quilômetros quadrados. Só a Rússia são 17 milhões de quilômetros quadrados. E o relevo dessa região, ele não é um relevo complexo, ele é um relevo um tanto simples. Se observarmos então o nosso mapa aqui, a Rússia, e aqui nós temos então a Estônia, a Letônia, a Lituânia, a Bielorrússia, a Ucrânia,
Nós então podemos ver que aqui nós temos a Rússia nessa porção, e aí nós teríamos aqui esses países, Estônia, Letônia, Lituânia, Bielorrússia e assim por diante, bem nessa fronteira. Aqui nós temos então a área europeia. Toda essa porção aqui é uma área europeia, e se você reparar as cores desse mapa, aqui nós temos então Noruega, Suécia, Finlândia, aqui nós temos a Europa. Se você reparar, nós temos então aqui cores verdes. Esse verde mais escuro é uma parte muito próxima ao mar, abaixo de 150 metros. Ó. Até 300 metros nós temos então aqui esse verde. Então, tanto o litoral é muito baixo, o litoral aqui é muito baixo. Se houver um aumento das águas do oceano, toda essa região aqui desaparece. Então, é uma região muito próxima ao nível do mar. E essa porção aqui também é uma área baixa. Então, a maior parte do relevo, tanto da parte da Rússia europeia, como da Rússia asiática, são planícies, partes planas, mais ou menos planas e baixas. A única separação que nós temos aqui são os Montes Urais. Os Montes Urais, que são um dobramento muito antigo, e aqui existe muita mineração nessa região. Então, planícies de um lado, passa esses Montes Urais, planícies de outro, e aqui nós temos já planaltos, áreas de planaltos. Você percebe que as áreas de planalto estão ao sul da Rússia, ao sul na parte central continental, fazendo divisão entre China, entre Índia, entre Nepal. Temos aqui, então, um relevo bastante simples, formado basicamente por planícies, e aqui nós temos, então, alguns destaques importantes. Temos, então, aqui ó, a cadeia do Cáucaso, aqui são os montes Cáucaso, que fazem a diferença entre a parte asiática e a parte europeia. Aqui nós temos o planalto do Pamir, e aqui nós temos então os montes Altai, tudo regiões elevadas. E aqui nós temos então as grandes cordilheiras, o Himalaia, com cerca de 9 quilômetros de altitude. Quando falamos de climas, os climas são rigorosos nessa região. O extremo norte, frio e polar. Aqui você vai reparar que passa o círculo polar ártico nessa parte mais ao norte. Então aqui nós temos essa coloração rosa, que é então o chamado clima polar. Clima polar com uma vegetação de tundra, uma vegetação rasteira, que é adaptada ao extremo frio dessa região. Toda essa porção então aqui de cor verde, ela é então chamada de temperado continental. Nessa região existem as estações do ano bem delimitadas, primavera, verão, outono e inverno, de grande rigorosidade. Os invernos são muito frios nessa região, e aqui nós temos uma vegetação chamada de taiga, que são aqueles grandes pinheiros, no estilo que se comemora Natal. Então aqui nós temos essa vegetação de taiga. Mais ao sul dessa região nós temos uma área então aqui seca, e aqui nós temos então uma área desértica, que é o deserto de Gobi. Aqui nós temos então os climas frios de montanha. Aqui, cada vez que você sobe uma alta montanha, a temperatura tende a ficar muito fria. Então nós temos aqui os frios de montanha, temos aqui os desertos, temos aqui a estação seca, temos aqui o temperado continental, muito distante do mar, e aí então nós temos aqui o clima polar. Quando falamos da população, da comunidade, dos estados independentes, a ex-União Soviética, essa população tem quase 300 milhões de habitantes, 289 milhões de habitantes, lembrando que o Brasil tem 211 milhões de habitantes. Então, não é só a Rússia, somado todos esses países aqui, nós temos então aqui 289 milhões de habitantes. A Rússia é o maior país dessa região, uma população atual de 143 milhões de habitantes aproximadamente.
E essa população ela é mal distribuída, como aqui é uma região muito fria, tem pouquíssima gente. Essa região central é uma região também bastante inóspita, bastante abandonada. A população se concentra nessas margens mais ao sul aqui da Mongólia, da China, do Cazaquistão. A Estônia, a Letônia e a Lituânia não fazem parte da comunidade dos Estados independentes. Faziam parte da ex-União Soviética, mas não quiseram mais participar. Quando acabou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Estônia, Letônia e Lituânia resolveram unir-se ao mundo europeu, ao mundo comercial europeu. A Bielorrússia, a Ucrânia, a Moldávia, a Geórgia, a Armênia, o Azerbaijão, Turcomenistão, Uzbequistão, Quirguistão, Tajiquistão e o Cazaquistão, mais a Rússia, resolveram unir-se. As forças nucleares são muito poderosas nessa região e esses países sozinhos, na época, não viram vantagens de não unirem-se, então formaram a Comunidade dos Estados, só que eles são independentes, são autônomos, mas se ajudam entre si. Essa população, então, mal distribuída, ela então está aqui na parte sul do mundo da ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A ferrovia Transiberiana tem quase 10.000 quilômetros, 9.200 quilômetros, e ela passa aqui ao sul da Rússia. Passa aqui ao sul da Rússia, que é essa grande ferrovia aqui. 9.259 quilômetros. Ela parte de Vladivostok, lá no mar do Japão, e aí vem cruzando esse mundo de extremo frio e temperaturas bastante inóspitas, e até chegar então em Moscou. Aqui nós temos então os trens atravessando regiões mais quentes e o trem então atravessando regiões de grande dificuldade climática. A Rússia e a ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas é formada por mais de 100 diferentes etnias que foram unificadas. Algumas se beneficiaram, outras se viram prejudicadas com essa unificação. Quando falamos de solos, aqui nós temos um solo bastante curioso, um solo chamado de Chernozion. Chernozion é um solo escuro, muito fértil. Onde é que está esse solo? Aqui na Ucrânia, na Moldávia e nessa parte sul aqui da Rússia, nessa porção, onde se desenvolvem então poderosas agriculturas. Desenvolve-se o trigo, girassol, batata, cereais e outros produtos. Sovkhozы e Kolkhozы são formas que durante a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi implantado. Fazendas estatais, grandes propriedades de terra, fazendas estatais onde se trabalhava de forma coletiva, fazendas estatais coletivas, e os kolkhozes eram cooperativas agrícolas, onde a população então desenvolvia atividades de trigo, girassol, batata, cereais e outros alimentos. Atualmente, esses modelos foram remodelados para uma agricultura e sistemas de plantação voltados ao mundo capitalista. A Comunidade dos Estados Independentes, a industrialização, então, da Comunidade dos Estados Independentes, é formada por fábricas antiquadas que fecharam com a nova entrada de capitais no país, capitais internacionais. E essas fábricas, a parte de grande industrialização, se localiza próximo da Europa, ao redor de Moscou. Temos aqui a capital, Moscou, e aqui nós temos então indústrias. Aqui nós temos então uma área industrial de grande relevância e mais então aqui ao sul dessa região devido às dificuldades climáticas. A mineração é muito diversa. Eles possuem então carvão, petróleo, gás natural, ferro, manganês, urânio, cobre, estanho, diamante, níquel, zinco, ouro, alumínio, chumbo e
Para transportar o petróleo, utilizam diversos oleodutos, assim transportam com segurança esse importante elemento de combustível e, através da Rússia, fornece então combustível, petróleo, para o aquecimento do mundo europeu. Parte do mundo europeu depende do petróleo da Rússia e também dos países de extração dos países da Comunidade dos Estados Independentes. Rússia é um país riquíssimo em mineração e agora, com o presidente Vladimir Putin, quer recuperar o poder após a queda da União Soviética em 1991 e assumir posições de relevância na geopolítica internacional. Quando falamos, então, em expansão soviética, nós, então, estamos vendo que a Rússia ela vai, então, dominar países de sua fronteira. Bielorrússia, Ucrânia, Estônia, Letônia, Lituânia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, em uma sequência de invasões e gerando muitas guerras nessas regiões. Líderes foram mortos e a Rússia acabou, então, adquirindo lentamente 15 repúblicas que formaram, então, a chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. 15 repúblicas. Então, desde a fronteira com os demais países até, então, quando acontece a Segunda Guerra Mundial, e aí, então, os países aqui do leste europeu são dominados, então, pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e são as forças da URSS que derrubam Hitler e, então, libertam os prisioneiros judeus na Segunda Guerra Mundial. Nós temos que entender, o imperialismo europeu, ele se opôs ao imperialismo da União Soviética. O imperialismo europeu, durante as grandes navegações e posteriormente, em 1884, dominaram todo o continente africano. Também dominaram todo o continente americano. Os nativos dessas regiões foram quase todos exterminados. Na América do Norte, as colônias americanas, e aqui na América do Sul, então, as colônias provenientes de Portugal e de Espanha. Também houve aqui, então, as divisões de América Anglo-Saxônica e América Latina, domínios europeus e, posteriormente, domínio americano. Também os europeus dominaram, então, parte da Ásia, da Oriente Médio e também parte da China, da Índia, da Indonésia e da Austrália. Dentro dessa realidade, Stalin resolve, então, fazer uma área de proteção e domínio da área, então, europeia e também do sul da Ásia. Esses domínios e invasões fazem parte do imperialismo europeu e também imperialismo soviético. Os europeus dominaram grande parte do mundo e, claro, tinham a intenção também de fazer expansões lá para o mundo da Ásia. Quando falamos em expansão soviética, temos então todo mundo aqui chamado socialista, e esses países em vermelho são os países que adotaram as políticas da ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, enquanto os países que estão em azul, eles então eram voltados à aproximação com os Estados Unidos e o mundo capitalista. Temos aqui o Japão, por exemplo. Durante a Guerra Fria, Estados Unidos fez uma poderosa emissão de dinheiro e ajudou, então, a Europa a crescer economicamente com o chamado Plano Marshall, a partir, então, de 1947. Também fez o Plano Colombo, que auxiliou o crescimento, então, do Japão. E fez áreas de estanque na Coreia do Sul e também aqui no sul da Ásia para impedir, então, o avanço do mundo soviético, do mundo socialista para o mundo. Lembra que Cuba, com Fidel Castro, saiu do controle americano e passou, então, a ser um país de regime socialista com Fidel Castro e
e também seu líder, né, o seu líder, então, Che Guevara. Então, com a queda da União Soviética, a União Soviética, então, ela se parte devido a grandes crises internas pós-guerras, em 1991, e esses países, então, se fragmentam, dando origem, então, à Comunidade dos Estados Independentes. A criação da chamada Comunidade de Estados Independentes aconteceu, então, em 8 de dezembro de 1991. Então, população atual de 209 milhões de habitantes, a Rússia é o maior país, então, população de 143 milhões de habitantes, e estão tentando crescer economicamente e fazer uma disputa econômica entre China e também entrar na disputa econômica contra Estados Unidos e também contra o mundo europeu. Falamos então aqui, pessoal, sobre alguns tópicos importantes, como aspectos naturais da Sibéria, clima, relevo, aspectos humanos, agricultura, indústria, mineração e a queda da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ficamos por aqui, até a nossa próxima aula, é isso aí.